CEPROGS e das nossas executivas, gostaria de dar boas-vindas à nossa quarta edição do CEPROGS Linha de Frente. Como vocês já sabem, o objetivo desse evento é discutir com os candidatos a prefeito de Porto Alegre a sua visão sobre o futuro da TI na cidade. Desde já, eu gostaria de saudar a presença do nosso presidente Edgar Serrano, da FENAINFO, e do nosso vice-presidente Luiz Henrique Petkovics. Meu nome é Rafael Krug, sou presidente do CEPROGS e estarei fazendo a condução desse nosso evento. E lembrando que quem quiser participar poderá estar colocando as suas perguntas no chat da live ou pedindo para se inscrever para poder perguntar diretamente para o candidato. E os nossos eventos, como sempre, estão sendo gravados e serão disponibilizados depois nas nossas redes sociais para que o empresário possa fazer a sua melhor escolha nessas eleições. E no evento de hoje, nós contamos com a presença do nosso candidato a prefeito Gustavo Paim. Candidato, desde já, queria agradecer em nome do CEPROGS e de toda a nossa diretoria a sua presença aqui conosco, né? E já iniciando o nosso bate-papo, candidato, dando realmente as boas-vindas para o senhor, nós gostaríamos de saber do senhor um pouquinho do seu background político, né? O senhor veio aí com o Marquesan no passado e houve essa ruptura, a gente gostaria de entender um pouquinho, e o que está motivando, principalmente, o senhor a buscar aí a Prefeitura de Porto Alegre. Então, desde já, boas-vindas e muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, é um imenso prazer participar aqui. Queria agradecer muito o convite do presidente Rafael, do Luiz Henrique, do Edgar Serrano, do Rafael Sebem, enfim, de todos os integrantes do CEPROGS que aqui me permitem falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre minha visão de mundo, falar um pouco sobre a minha candidatura à Prefeitura de Porto Alegre. Primeiro, eu queria justificar a ausência da minha candidata a vice, Carmen Santos, me pediu para justificar, ela teve um pequeno contratempo e não vai poder participar dessa reunião. Nós, nesse momento de campanha, em período curto, mas com a mesma cidade de 1,5 milhão de habitantes, as agendas elas têm sido um pouco extenuantes, faz parte, a gente sabe do trabalho que tem pela frente. Deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Gustavo Borer Paim, eu tenho 43 anos, nasci em 16 de 7 de 77, nasci chorando moinhos de vento, então eu sou um porto-alegrense nato, vivi minha vida inteira em Porto Alegre, tenho uma relação com a tecnologia da informação, com a ciência da computação e com a tecnologia de uma maneira um pouco familiar. Meu irmão mais velho, ele é de 75, ele em 92 ingressou então no vestibular da ciência da computação na PUC. Então eu sempre tive, desde pequeno, tinha ao lado na família alguém que era apaixonado por tecnologia e acabava motivando. Até o meu e-mail é fpaim@terra.com.br, mas ele começa como no Tecnet. Então é a origem realmente dos e-mails aqui em Porto Alegre, eu sempre tive esse relacionamento. Eu sou advogado, me formei no colégio em 94, entrei na Faculdade de Direito da PUC, me formei na PUC em 6 de janeiro de 2000, depois fiz um curso de especialização em gestão pública na URGS, fiz mestrado na PUC e doutorado na URGS. Sou advogado e professor universitário e escrevo artigos e livros na área do direito, muito especialmente o direito processual e o direito eleitoral. Então, tenho uma formação jurídica e acadêmica. Na política, eu me filiei ao então Partido Progressista Brasileiro, em 96, quando eu fiz 18 anos. Não tenho avós nem pais com filiação político-partidária. Então, eu fui o primeiro, digamos, da família, em sentido mais estrito, a ter um caminho político. E quando eu fiz 18 anos, me senti, então, em condições de me filiar ao Partido Progressista Brasileiro, que depois virou Partido Progressista, hoje progressistas, sou filiado ao mesmo partido há 24 anos. Meu primeiro mandato se deu na eleição passada, em 2016, quando concorri, então, como candidato a vice do Marquesan, fomos eleitos, tenho mandato até 31 de dezembro de 2020 como vice-prefeito de Porto Alegre, não vice-prefeito do Marquesan, isso fica bem claro. Isso é uma questão de democracia, de respeito à democracia, de cumprimento dos mandatos. Infelizmente, as coisas não aconteceram como gostaríamos que acontecesse, particularmente como eu gostaria que acontecesse,
posso deixá-los muito tranquilos que meu perfil sempre foi um perfil conciliador, de diálogo, sem maiores polêmicas ou problemas, mas é verdade que o governo acabou sendo muito instável, muito beligerante, com muitas brigas, não por outra razão, a gente está em 45 meses de governo e já tivemos 59 trocas de secretários e secretários adjuntos. Então, é mais de uma troca de secretário por mês. Isso gera instabilidade, isso gera dificuldade. Isso gera realmente prejuízo em quem mais precisa, que é o cidadão que precisa dos serviços públicos. E eu, então, até não prefiro não entrar muito nesse assunto, mas falo com toda tranquilidade que, infelizmente, as promessas de 2016 não foram cumpridas. E não foram cumpridas por um perfil muito centralizador, muito autocrático, sem abertura ao diálogo, sem construção, sem deixar a participação do prefeito. E, por isso, me apresento nessa eleição como um projeto que visa resgatar compromissos de 2016, porque Porto Alegre escolheu aqueles compromissos. 60% dos porto-alegrenses nos escolheram para administrar Porto Alegre. E, infelizmente, se pelo perfil, pela ausência de liderança, pelo perfil instável do prefeito, esse projeto não foi levado a cabo como gostaríamos, não ocorreram as entregas que queríamos ou não ocorreram no tempo que gostaríamos e que Porto Alegre merece, eu sou candidato a prefeito com um perfil completamente diferente, com diálogo, mas não diálogo de assembleísmo, diálogo como uma ferramenta potente para encontrar e para construir as soluções para resolver os problemas de Porto Alegre. E me apresento como candidato a prefeito com um projeto de cidade. Nós registramos, isso é, claro, cumprimento de norma, registramos quando nos inscrevemos um projeto de cidade, mas eu gostaria que, se tiverem a oportunidade de acessar, acompanhem o projeto. Ele é realmente um projeto ousado no sentido de ter propostas, de ter compromissos, de ter ideias, de defender uma discussão e um debate com lado e com posicionamento, mas com respeito a todos. Porque senão se perde uma oportunidade muito boa de se debater o futuro de Porto Alegre. A maioria dos programas, infelizmente, são genéricos. Falam 5 ou 6 linhas sobre qualquer assunto ou sobre todos os assuntos, sem abordar propostas, sem ter visão de mundo, sem se posicionar. Claro que o nosso projeto tem um risco maior, que quando tu te posiciona, quando tu apresenta propostas, quando tu debate de maneira séria e profunda temas, tu fica aberto e suscetível a críticas. E isso é natural. Quando nós apresentamos um plano de cidade, fizemos dessa maneira. Ali é uma visão inicial de mundo, mas que é óbvio que a campanha é para aperfeiçoar isso. É óbvio que a campanha é para ouvir o setor, como ouvir vocês, e entender mais de tecnologia da informação, embora eu tenha parceiros que tenham ajudado. Claro que vocês conhecem muito mais do que eu desse setor. Ouvir os diferentes setores da sociedade e aperfeiçoar o plano de governo, o plano de cidade, que esperamos seja escolhido em Porto Alegre. Então, isso para mim é muito claro. Ele é um ponto de partida, mas não é o ponto de chegada. Ele realmente está aberto para a construção, para um caráter colaborativo da política, que é como eu vejo, de fato, a política. E quem acessar, então, o nosso plano de cidade vai ver 2 itens numa largada. Tecnologia da informação, ter realmente transparência, poder trabalhar com a modernização da gestão, com alternativas para Porto Alegre ir para o século XXI, permeiam o plano de governo do início ao fim. Porque quando a gente fala em TI, ou quando a gente fala em inovação, a gente fala em TI e inovação para a saúde, TI e inovação para a educação, TI e inovação a serviço da segurança, TI e inovação a serviço do turismo, enfim. Ele tem que permear todo o plano de governo. Mas quem analisa o nosso plano de cidade vai ver na largada que o primeiro ponto é desenvolvimento econômico. É transformar Porto Alegre, ter por missão Porto Alegre na capital nacional da liberdade econômica, para desburocratizar, para parar de atrapalhar quem quer empreender. Vocês e o setor da tecnologia da informação, que são atividades de baixo risco. Vocês não precisam de alvará, mas Porto Alegre ainda discute se o alvará leva um dia, uma semana, um mês, se ele é um alvará digital ou físico. Não precisa alvará. E isso nós botamos claro desde o início. Deu de alvará. Não precisa ter que pagar uma taxa aí no setor público e de fila em fila, de setor em setor, ou mesmo que virtualmente, para se regularizar e poder empreender em Porto Alegre. Não precisa.
é atividade de baixo risco. A Lei da Liberdade Econômica está aí para isso. Infelizmente, a Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre, a origem é do Legislativo, não é do Executivo. Isso tem que estar no DNA do Executivo. O Executivo tem que vestir essa camiseta e tem que regulamentar essa Lei da Liberdade Econômica, e eu me comprometo desde o primeiro dia a fazer isso. Depois, transformar Porto Alegre numa cidade mais competitiva. Isso envolve ter prazos máximos em todos os setores. Não é aceitável que a gente tenha empreendimentos que levem 10, 20 anos. Não é aceitável essa dúvida, essa dificuldade de empreender em Porto Alegre, que faz com que muitos, talvez muitos de vocês, prefiram Florianópolis ou Curitiba do que Porto Alegre. E em termos de Rio Grande do Sul, da mesma maneira. Prefiram Santa Catarina e Paraná do que preferem o Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa ter prazos máximos em todos os setores e trabalhar com a boa-fé do empreendedor. Não cumprindo o prazo máximo, bom, licença tácita. Se presume a boa-fé. Não se pode presumir a má-fé. O empreendedor que está ali, ele está querendo cumprir a lei. Muitas vezes ele tem dificuldades por desconhecimento, por ausência de uma estabilidade maior. Mas presunção de boa-fé, e quando o poder público for lá conferir, for lá fiscalizar, a primeira fiscalização pedagógica. Poder público ao lado do empreendedor e não contra o empreendedor. Tentando fomentar e criar aqui um ambiente propício ao empreendedorismo, à geração de emprego e renda. Porto Alegre ainda é uma cidade hostil a quem quer empreender. Nós falávamos em 2016, e esse é um compromisso que eu quero resgatar, é primeiro parar de atrapalhar quem quer empreender, gerar emprego e renda em Porto Alegre, para depois realmente fomentar, criar um ambiente, uma ambiência propícia ao empreendedorismo, à geração de emprego e renda, e a setores tão importantes quanto é a inovação, a tecnologia da informação, para a gente poder avançar em Porto Alegre. Também, da mesma maneira, trabalhar uma consolidação normativa. Minha tese de doutorado é sobre segurança jurídica no direito eleitoral, mas a base dela é segurança jurídica. Segurança jurídica é confiabilidade, é estabilidade, é planejamento, é transição do passado para o presente e do presente para o futuro sem surpresas que nos deixem em dúvida se dá ou não dá para fazer determinado empreendimento, se vale ou não vale acreditar em uma determinada cidade. E segurança jurídica, para mim, é necessidade para a gente ter um ambiente melhor. Então, ter uma consolidação normativa por setores, pelo setor da inovação, pelo setor da construção, pelo setor do comércio, para que todo mundo possa saber de maneira transparente e objetiva o que pode e o que não pode fazer. Naquela área, se eu posso ou não posso, e se eu posso, o que eu preciso ter. Porque não é justo que o empreendedor tenha que conhecer o prefeito, tenha que conhecer o vice-prefeito, tem que conhecer um vereador, um secretário, um servidor, para conseguir um favor ou uma ajuda, para não demorar tanto tempo para poder se formalizar e empreender em Porto Alegre. Isso não é correto. Correto é que a gente possa trabalhar com tecnologia da informação e com transparência e objetividade, sabendo que pode, não pode, se pode, de que maneira pode, para todos. E não por meio de favor ou de subjetivismo. E, passando disso, o segundo ponto o segundo item do plano é um pouco também diferente do lugar comum. O lugar comum é todos falarem em segurança, saúde e educação. E são 3 pautas fundamentais. Mas eu quis deixar bem claro no nosso plano de cidade, o nosso norte. Desenvolvimento econômico, liberdade, poder empreender, poder gerar emprego e renda, superar essa situação que todos nós que vivemos em Porto Alegre, e eu sei que vocês envolvem também pessoas de outras cidades, mas quem anda em Porto Alegre hoje vê pessoas em situação de rua, que já se vê há muito tempo, é verdade. Em 2016, pesquisa da URGS falava em 4.000 pessoas em situação de rua. Hoje acredito que tenhamos mais, mas essa pesquisa da URGS falava em pessoas em situação de rua em que 50% estavam na rua há 5 anos ou mais. Traduzindo, pessoas sem vínculos familiares, sem vínculos sociais, muitos, a imensa maioria, mais de 60%, com dependência química ou doenças mentais, e isso é uma dificuldade muito maior de reinserção na sociedade. E o que se vê na rua hoje são pessoas em situação de rua que quem olha está na rua há 1 mês, 1 semana, 2 meses. Foram pessoas que no meio da pandemia perderam emprego, não conseguiram pagar seu aluguel e estão nas ruas. Hoje tu vê crianças na sinaleira pedindo esmola, tu não tinha isso em Porto Alegre há 10 anos. E da mesma maneira, quando se anda em Porto Alegre, o que mais se vê são placas de aluga-se e vende-se nos imóveis. Então nós precisamos superar essa crise social e essa crise econômica, que é muito fruto também de uma crise política, de uma instabilidade e de uma ausência de planejamento. Então, o desenvolvimento econômico como primeiro item, e o segundo item, turismo. Acreditar no Porto Alegre como uma cidade que tem um potencial turístico muito grande,
para gerar emprego e renda, para movimentar a economia. O turismo é um dos setores que pode voltar a qualquer momento, porque é um operador. Com um computador ou seu telefone, ele pode emitir um pacote e isso pode gerar alguém que venha para cá consumir, movimentar a nossa economia e nos ajudar a sair da crise. Nós temos a Orla do Guaíba, nós temos o próprio Guaíba, as ilhas, nós temos a segunda área rural do Brasil, só perdemos para Palmas, do Tocantins, um turismo rural, nós temos um tour cervejeiro muito grande, mais de 40 microcervejarias, Porto Alegre é a capital nacional da cervejaria artesanal, a gente poder avançar nesse sentido, um turismo cervejeiro, a gente poder aproveitar a Inter e Grêmio, o turismo futebolístico, a gente é uma cidade de turismo de negócios, a gente é uma cidade vocacionada para a saúde, somos o segundo polo de saúde do Brasil, só perdemos para São Paulo, turismo médico, o turismo de negócios, grandes feiras e grandes eventos, precisamos de um centro de eventos para poder ficar no rumo e no caminho dos grandes eventos, e não podemos esquecer que Gramado é o segundo maior destino turístico do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. E o sujeito que vem visitar Gramado, ele desce em Porto Alegre. Assim como que vai para Bento, para Canela. Ele desce em Porto Alegre, aluga um carro, pega um transfer e vai para Gramado. Precisamos reter esse turista pelo menos mais 1 ou 2 dias em Porto Alegre para ele consumir aqui. Em relação ao setor de vocês, propriamente dito, acredito, primeiro, que todo o governo, numa democracia que a gente quer viver, o governo tem que ser um governo aberto. E só se faz governo aberto com inovação, transparência e participação. Controle social, democracia participativa. E controle social e democracia participativa só se faz com transparência. E a transparência precisa de inovação, precisa de tecnologia, precisa realmente ter um governo digital na palma da mão, em que o cidadão não tenha, não sei se vocês já tentaram entrar no portal Transparência da Prefeitura de Porto Alegre, e não é um privilégio de Porto Alegre, é de todo o setor público brasileiro. Se tu for entrar para tentar encontrar uma informação, tu vai ter que dar centenas e centenas de cliques, ir para inúmeros lugares, porque não é autoexplicativo, ele não é amigável, ele realmente não é facilitador. E isso é fundamental, porque o controle social é essencial para que a gente tenha evolução. Não sei se o meu tempo está esgotando, é isso? Não, é que a gente tem muitas pautas, só pelo que o senhor já colocou aqui, já começou a pipocar um monte de perguntas aqui, só pela sua introdução. Mas antes disso... Só falar 2 minutos para não deixar de tratar, por exemplo, do Pacto Alegre como uma ideia... Então, a gente tem perguntas sobre isso, candidato. Perfeito. Nós estamos aqui, nós fizemos nosso dever de casa aqui, nós temos muitas perguntas, o empresário já está pipocando aqui o meu chat aqui de perguntas, mas antes disso eu vou passar o questionamento aí para o presidente da FENAINFO, Edgar Serrano. Né? Presidente Edgar, por favor, obrigado, nosso representante nacional. Obrigado, presidente Krug, obrigado o senhor Gustavo Paim por estar aqui conosco. O senhor falou bastante em tecnologia, então eu vou direto ao ponto. O senhor falou na tecnologia sendo empregada para a segurança pública, para a saúde, educação, entre outros pontos. E eu gostaria porque fiz essa pergunta para outros candidatos e considero justo, então, a gente fazer a mesma, em relação à tecnologia, ela pode ajudar em todos os setores, evidente, mas na educação e saúde, por exemplo, ela é hoje transformadora, já que a pandemia tirou o tabu, né, da questão de teletrabalho e também de ensino à distância, o EAD. Uma das questões que a gente propõe, em função de que é difícil o custo dos professores, depois pagar a aposentadoria, é também a gente criar a possibilidade de algumas disciplinas serem feitas, ainda que o aluno precise ir à escola, porque ele tem que ter merenda escolar, a gente entende, mas eu gravo algumas aulas, o melhor professor de matemática que explica a aula como ninguém, e essa aula difícil ela é gravada. E eu dou monitores, e toda a rede municipal assiste a mesma aula, dos mais diversos temas, e monitores para tirar as dúvidas. A criança em casa não dá, ela é carente, ela não tem comida, ela não tem um computador, mas ela vai à escola. Qual é o benefício disso? Redução de custos com professores, não que não se queira pagar, é porque não tem dinheiro, nós sabemos da dificuldade. Então, os bons professores, bem pagos, fazendo aulas e monitores para isso, para poder suprir as dúvidas, que é natural, que o jovem vai ter dúvidas. Na questão da saúde, um outro candidato nos esclareceu que a parte de vagas e de leitos já está suprida, que funciona muito bem. Ok, eu tinha informação que não, mas que a gente pudesse integrar, utilizar a tecnologia para integrar os postos de saúde, etc., porque a gente sabe o quanto avança isso quando tu tens tecnologia. E hoje,
informação também que temos é que isso está muito pouco utilizado, e a gente sabe que a tecnologia hoje, temos softwares, não vou dizer baratos, mas que encaixam nos preços para que isso fosse feito. E a transformação que dá pela qualidade, vai dizer, o que adianta ter software? Bom, vai poder fazer o acompanhamento das gestantes, das crianças, e é evidente, saber tudo isso que está acontecendo, até questão odontológica. Esse menino aqui faz 6 meses que não volta para tirar alguma sujeirinha. Então, se ele voltar antes, não vai ter... Tudo isso a tecnologia permite. Muitas vezes, fazendo convênios com bancos mundiais, não precisa ter desencaixe. Enfim, a tecnologia ela é transformadora. E a sensação que a gente tem, e o senhor como vice-prefeito talvez possa até dizer, é que é pouco usado para essas coisas. Nós ainda estamos muito antigos, já poderíamos ter mais. E isso a gente vê o que pode ajudar a nossa cidade com o emprego de tecnologia. Perfeito, Edgar. Agradeço muito a pergunta. Ela é bem ampla e entra em assuntos importantes. Eu sou professor universitário e eu estou, até pela minha função como vice-prefeito, há 3 semestres só no EAD. Então, eu estou há 3 semestres só no ensino à distância e vejo o potencial que a gente tem de trabalhar nisso. E a verdade é que a pandemia veio nessa área a aumentar a separação entre o ensino privado e o ensino público. E nós vimos a dificuldade que Porto Alegre teve de ambientes virtuais e de ensino à distância, e foi no meio de uma correria e ainda não funcionando da melhor maneira que, por meio do Córtex, começou a ter alguma alternativa de ensino à distância em Porto Alegre. Enquanto que a gente vê na rede privada, não estou dizendo que da melhor maneira possível, mas vimos exemplos na rede privada em que isso funcionava. Isso gerou um aumento da disparidade dos alunos da rede municipal e dos alunos da rede privada. Soma-se a isso o fato de que a pandemia gerou o empobrecimento da sociedade como um todo e há uma demanda cada vez maior pela educação pública e retirada de crianças e fim da educação privada. Esse é um grande desafio que tem. A primeira pergunta que tu faz, ela está no nosso plano de cidade. A gente fez encontros virtuais para discutir a construção conjunta de um plano e um deles foi Cidade Educadora. E entre as pessoas que falaram sobre a Cidade Educadora, falou a professora Cláudia Costin, que foi ministra, enfim, uma das grandes cabeças em educação do Brasil, e ela sugeriu algo que nós incorporamos ao plano de governo, que foi exatamente o que tu falou. Tu ter aulas roteirizadas de maneira digital e virtual, para que a gente tenha o conteúdo mínimo da melhor maneira possível, programado e pronto para ser passado para toda a rede, independentemente das dificuldades que se tenha. Então, ali está no nosso plano de cidade exatamente isso. Ter aulas roteirizadas com o conteúdo necessário para que a gente possa, num ambiente virtual, passar todo o conteúdo para os nossos alunos. E isso está entre as nossas propostas de governo e não tenho dúvida que é algo fundamental para a evolução em relação à educação. Em relação à saúde, de fato nós temos... Há questionamento sobre a Prosempa, depois podemos falar sobre o assunto. Eu realmente vejo a Prosempa como algo que pode ser mais um cérebro de TI, mais enxuto, menor, e um cérebro de TI a favor de Porto Alegre do que um prestador de serviço direto de todas as secretarias, como acontece hoje. Então, por exemplo, a educação não gosta da prestação de serviço da Prosempa. A saúde gosta. Então, a saúde tem 2 exemplos de sistemas, que é o que devem ter falado para vocês, que é o GERINT, que é o gerenciamento de internação, e o GERCOM, que é o gerenciamento de consulta. Mas isso não faz com que toda a saúde pública de Porto Alegre esteja integrada. Não está. Isso não é verdadeiro. Tem muito a avançar e precisa se avançar. Então, nós não temos uma integração completa dos hospitais com postos de saúde, com clínicas privadas, com farmácia, com os conveniados. Nós não temos isso. Muitas vezes o sujeito sai de um posto de saúde, vai para um hospital e não está ali o histórico dele, não. Então, a gente precisa fazer a integração de todos os equipamentos de saúde para que a gente realmente tenha a tecnologia da informação a favor de uma saúde pública de melhor qualidade. Sim, se usa telemedicina, isso é um avanço também, mas se pode avançar e muito. E quando a gente fala em integração, Porto Alegre tem mais de 6 sistemas diferentes. Porto Alegre não é uma cidade integrada. Porto Alegre não tem um cadastro único que tu saiba do cidadão, aproveitando as informações que ele tenha na assistência social, na saúde, na educação. A verdade é que nós temos dificuldades nisso e isso dificulta também, inclusive na parte do empreendedorismo. Então, tem um sistema do meio ambiente, tem um sistema da vigilância sanitária, tem um sistema do desenvolvimento econômico, falta uma integração.
E eu não tenho dúvida que a tecnologia, eu não tenho dúvida que a inovação estão a serviço disso, para a gente ter uma administração pública do século XXI em que melhore a qualidade da educação, a gente tem um ambiente propício para homeschooler ou para educação mais virtualizada, que nós não estávamos preparados e temos um potencial para nos preparar, e para a saúde melhorar também, integrando e tendo a informação do paciente, para que a gente acompanhe a rotina do paciente. Educação se faz com 4 pilares: acesso do paciente, qualidade do acesso do paciente, a gestão do acesso do paciente e o financiamento. Com inovação e tecnologia, a gente consegue ter uma gestão muito melhor deste acesso e um financiamento muito mais barato da saúde pública de Porto Alegre. Muito obrigado pela pergunta e realmente acho que a gente tem muito a avançar ainda. Muito obrigado. O candidato Paim tem uma pergunta aqui de um empresário que ele colocou o seguinte: Pacto Alegre vai continuar? Se sim, qual formato? O que o senhor imagina para o futuro aí do Pacto Alegre? Pacto Alegre vai continuar. Eu acho que é uma iniciativa boa de botar numa mesma mesa vários atores para tentar arranjar convergências e lugares comuns. Lugares comuns no sentido de ideias comuns, mais do que chavões. Mas eu vejo que precisamos ter algumas mudanças, sim. Eu me considero um pouco fruto dessa aliança pela inovação, que é a origem, né, que é o Unicinos, PUC e URGS. Eu sou literalmente filho da URGS, meu pai e minha mãe eram servidores da URGS, fiz minha especialização em gestão pública e meu doutorado na URGS. Sou também filho da PUC, fiz minha graduação na PUC e fiz meu mestrado em Direito na PUC. E sou professor da Unicinos. Eu tenho o máximo respeito pelas 3 academias que são importantes em Porto Alegre, que juntam cabeças maravilhosas nos nossos parques tecnológicos e nas nossas mentes que nós temos realmente nas universidades. A partir dali, um Pacto Alegre na quádruple hélice do Piquet, com academia, com sociedade civil, com empreendedores e poder público é muito importante. Agora, o Pacto Alegre não pode ser uma mera rede de network. O Pacto Alegre não pode ser uma mera rede em que cada um vai falar de si e conseguir bons contatos. O Pacto Alegre precisa avançar mais. Não estou dizendo que não tenha boas ideias, tem muito boas ideias. Não estou dizendo que não tenham bons projetos ali, tem muito bons projetos para o poder público, para a sociedade, para o 4º distrito, para Porto Alegre como um todo, para tentar reter talentos. Porto Alegre é a cidade que mais produz talentos. Maior número de mestres, doutores, é assim na educação e é assim em Porto Alegre em geral, mas nós perdemos nossos talentos. Nossos talentos são exportados, não diria nem para fora do Brasil, para fora do Rio Grande do Sul, vão para Santa Catarina, vão para São Paulo e vão para outros lugares do Brasil. Nós precisamos reter esses talentos e é um dos desafios do Pacto Alegre. Agora, eu acho que tem que ter uma pequena mudança de chave e eu colocaria um protagonismo maior nos empreendedores. Então, quando a gente fala nas 4 hélices, poder público tem que estar junto, é óbvio que tem que estar junto, tem um potencial muito grande, tem orçamento, tem demandas de melhoria de serviços públicos para os cidadãos, tem que estar junto. As universidades, com toda a sua potencialidade, também. Mas nós conhecemos a vocação da universidade. Vocação pela ciência, pela pesquisa, pela excelência, mas muitas vezes também com trabalhos acadêmicos que precisam ter uma visão, não que não tenham, mas precisam ter uma visão maior da sociedade civil e especialmente dos empreendedores, puxando à frente, vendo os desafios concretos de que é empreender em Porto Alegre, para que a gente tenha uma nova visão em relação ao Pacto Alegre. Mas é uma belíssima iniciativa. Envolve sociedade civil, envolve universidades, envolve poder público, envolve empreendedores, busca alternativas e soluções, especialmente. Busca transformar Porto Alegre numa cidade amiga e talvez uma capital nacional da inovação. A gente sabe que a gente perde muito para Santa Catarina. Santa Catarina está muito avançado em relação a nós. E nós temos aqui um potencial, mentes, talentos, empresas que nos permitem sonhar em ser muito melhor do que os nossos vizinhos. E o Pacto Alegre tem uma missão nesse sentido. Só que eu acho que a gente tem que ter alguma pequena mudança na chave para a gente ter o empreendedorismo puxando à frente nessa iniciativa que é muito importante. Perfeito, candidato Paim. Inclusive, o CEPRORGS ele se preocupa muito, não só na questão municipal, mas também na questão estadual, da perda de empresas de TI indo para Santa Catarina e outras regiões do país. Isso é uma preocupação muito grande nossa.
E aí eu já vou encaixar com a pergunta de outro empresário antes de abrir aqui, já novamente, já pedindo quem quiser se inscrever, pode se inscrever aqui. Eu estou pegando as perguntas que estão vindo para mim no chat. Com relação ao quarto distrito, no passado foi dito muito do quarto distrito ser uma área de inovação, ser uma área que poderia estar juntando a questão de preço de tecnologia. Só que assim, candidato, computador e água, né, numa zona que realmente alaga, realmente não combina. Qual é o seu plano exatamente para a questão do quarto distrito? Como é que a gente pode estar desenvolvendo o quarto distrito como sendo aí talvez mais um ponto de inovação? Nós temos parques tecnológicos em Porto Alegre também, mas como é que a gente pode trabalhar com isso? Nós temos o Zenit, Tecnopuc, nós temos do lado Tecnocinos, enfim, nós temos realmente parques de inovação de excelência que são exemplos. O quarto distrito, para mim, eu queria a próxima meia hora para falar dele. É um assunto que realmente me agrada muito, como todos que estão sendo perguntados. Mas, primeiro, quando a gente vai falar com corretores de imóveis, sempre se fala qual é o que valoriza um imóvel. E ele vai falar location, location, location. O quarto distrito é um exemplo de prime land. Quando tu mostra o quarto distrito, ele está ao lado do centro de Porto Alegre, com uma infraestrutura pronta, embora todas as questões de drenagem muito bem referidas aqui. É uma zona que alaga muito, não por outra razão. Em 1950, ela era o polo industrial de Porto Alegre, e a partir da enchente de 41, a gente começa a ter um afastamento dali e umas dificuldades relativamente à infraestrutura nesse sentido. Mas ele está do lado do centro de Porto Alegre, ele tem a rodoviária, o aeroporto, ele é a ligação de Porto Alegre com o Mercosul, é a ligação de Porto Alegre com o resto do Brasil. Ele tem uma localização extremamente nobre, mas pouco populoso, muitos galpões e poucas pessoas. Ele é também um exemplo de dificuldades de reconversão econômica e social. Eu fui secretário de Relações Institucionais também no governo e tive o privilégio de viajar mundo afora falando do nosso projeto de resiliência, que é o quarto distrito. Porque nós temos um master plan urbanístico muito bem feito, inclusive o professor Benami, da URGS, em que ele realmente dá uma ideia de habitação de interesse social, de distrito de inovação, de a gente poder ter vias mais largas, mais qualidade de vida na mobilidade, para que a gente possa ter realmente manter os nossos talentos, viver e trabalhar no mesmo local, próximo, com qualidade de vida, com segurança. A ideia do master plan urbanístico é muito bom, mas faltava ali um business plan, faltava um plano econômico. Como é que isso fica de pé? Como é que se sustenta isso? E eu tive o privilégio, então, de viajar. Eu apresentei o projeto do Quarto Distrito para o Banco Mundial em Bangkok. E o Banco Mundial se apaixonou pelo projeto do Quarto Distrito e quis financiar o plano econômico. Me convidaram para apresentar o mesmo projeto depois, num congresso da Cúpula das Nações, em Paris. Eu apresentei o projeto do Quarto Distrito também em Paris para o Banco Mundial, e eles então vieram para cá com consultorias para desenvolver o plano de desenvolvimento econômico do Quarto Distrito, que infelizmente não foi levado muito adiante, de novo, por uma instabilidade de condução. Que o que eles queriam era um escritório do Quarto Distrito para ter uma governança. Eles queriam entender, o Banco Mundial queria entender a governança, eles queriam botar o dinheiro, mas eles queriam entender que aquele dinheiro não seria posto fora, que Porto Alegre teria uma governança e projetos como o Quarto Distrito, que vem de 20, 30 anos, como tantos outros, realmente saíssem do papel e não ficassem para as calendas, não ficassem realmente para a história, como parece que ficam os projetos em Porto Alegre. Então, eles queriam era isso, uma governança envolvendo os diferentes setores da Prefeitura de Porto Alegre, com a sociedade civil, com as universidades, com os empreendedores, para a gente poder realmente ter um planejamento, tocar o projeto do Quarto Distrito. Eu acredito muito no projeto do Quarto Distrito. É uma zona nobre de Porto Alegre, é uma zona muito pouco populosa. Só para se ter uma ideia da vocação que ela tem, todos os empreendedores que estão lá, no primeiro momento, alugaram um imóvel, depois veio uma segunda onda, aqueles que alugaram um imóvel compraram um segundo imóvel. Isso demonstra que a iniciativa privada, os empreendedores, a sociedade acredita no Quarto Distrito. E por isso quer comprar um imóvel para dizer agora ninguém me tira daqui, é meu. E isso é fundamental. A gente tem em volta, quando a gente fala que Porto Alegre é capital nacional da microcervejaria, a gente tem mais de 30 microcervejarias no Quarto Distrito. Talvez se tiver uma pesquisa no mundo, a gente não tenha na Bélgica, na Suíça, com a localização do Quarto Distrito, da quantidade de microcervejarias por metro quadrado. Olha o benchmark que a gente tem aqui. Olha a possibilidade que a gente tem de ter um distrito cervejeiro.
de ter um distrito de inovação, de realmente poder aproveitar aquela área para a gente ter, como muitos fazem, na Argentina tem o distrito de desenho, como na Espanha, em Barcelona tem o @22, a gente tem uma reconversão de uma área dessas que permita um ambiente propício à tecnologia e inovação, mas mais do que isso, propício a reter os nossos talentos, a reter o nosso jovem que sai de Porto Alegre, porque não se sente feliz aqui em Porto Alegre, porque não tem um ambiente onde ele pode trabalhar, empreender com facilidade de mobilização, com o comércio, com indústria, com realmente indústria mais voltada aqui. A gente tem hoje uma cidade muito menos industrial, a indústria mais da construção civil, mas desenvolvimento ali para que a gente tenha uma ambiência para favorecer o quarto distrito. O quarto distrito só precisa um pontapé inicial do poder público. O poder público tem que deixar claramente que ali não é só discurso, que ali não é mais só retórica, que ali é realmente algo que Porto Alegre acredita. Os empreendedores acreditam, o ambiente é legal. Nós temos inúmeros exemplos de sucesso lá. Nós temos uma vocação muito grande, falta o poder público. Não que não tem equipamentos, e tem. Ali se fez um CAPS, que é um Centro de Atendimento Psicossocial, 4 para álcool e drogas, isso é poder público. Ali se tem um equipamento esportivo como a Arena. Ali se tem inúmeros equipamentos do poder público. Mas isso não está identificado. Está faltando colocar no mapa, dizer, está aqui o poder público, está aqui a iniciativa privada, aqui a gente pode desenvolver. Dentro do Pacto Alegre tinha o 4D hands-on. Pegar uma área do quarto distrito e realmente fazer uma limpeza. Eles reclamam muito da ausência de limpeza urbana. Uma limpeza urbana, arrumar a iluminação, e a PPP da iluminação pública vai melhorar muito isso. Tu realmente transformar ali um lugar que te dê uma atratividade maior para as pessoas irem. Eu acredito muito no quarto distrito como um polo de inovação, como um polo de desenvolvimento econômico, e se prefeito for, vou no primeiro dia botar os pés lá para deixar muito claro que o quarto distrito é sim uma prioridade de Porto Alegre. Nós vamos tirar esse projeto da história para colocá-lo na vida real das pessoas. Perfeito, candidato. Eu tenho a inscrição aqui do Rafael Sebem, nosso diretor legislativo. Rafael, pode fazer a tua pergunta. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Um prazer, a oportunidade aí para estar conversando contigo. Eu desenvolvo uma atividade dentro do CEPRORGS e também da Federação de coordenação dos assuntos legislativos relacionados principalmente com as relações governamentais. A gente acompanha... Se tu for de Caxias, tu é irmão do Guila, porque a cara Eu sou de Caxias e o Guila é meu irmão, né, cara? É diferente a forma da apresentação. Não tinha como não ser. Eu não sei de onde tu conhece o Guila, mas meu pai disse algo assim, disse assim, olha, ficou muito triste agora em Caxias. Uma vez o Guila era meu filho, agora eu sou o pai do Guila. Então, essa referência, assim, sim, sou irmão do Guila, apesar de ele ter uma atividade totalmente diferente da minha. Eu sou empresário no ramo de TI e trabalho junto com o CEPRORGS aqui há muitos anos, buscando desenvolver o setor da economia digital. Mas vou aproveitar aqui todas essas observações com relação até a sua pauta de governo, empreendedorismo, desburocratização, facilidade da máquina pública sem atrapalhar o empresariado. E vou te apertar um pouco, Pai, no sentido do seguinte, tu estás lá, né, como falaste, eu sou o vice-prefeito ainda eleito e exercendo o papel de vice-prefeito aqui. Eu tenho alguns pontos, assim, né, como que a gente faz para que a máquina pública verdadeiramente se volte para o cidadão, para o empreendedor, para o empresário? Como é que a gente quebra esse ciclo vicioso do corporativismo, da defesa dos interesses públicos? Falaste um pouco sobre a Procempa. A Procempa, sim, ela pode ser um grande cérebro na condução das atividades estratégicas da tecnologia da informação dentro do município de Porto Alegre, voltado para a governança do município. Mas como faz isso acontecer verdadeiramente? Como a gente quebra esse ciclo de carimbo, de assinaturas, de processos cada vez mais burocráticos? No seu plano de governo está muito claro que é um governo anti-PT. Na Câmara de Vereadores nós teremos vereadores de todas as frentes
partidárias? Como é que administra a cidade? Como a gente consegue concretizar um pouco mais essas ideias que são tão... é uma sinfonia para os nossos ouvidos, eu costumo dizer, né? Como transforma isso em realidade? Como a gente consegue perceber de uma forma um pouco mais concreta as suas ideias na prática? Perfeito. Eu vou só tirar o carimbo anti-PT no sentido de que eu quero um governo a favor de Porto Alegre. Mas compreendi bem, realmente eu me posiciono, eu tenho lado posicionamento, sou de centro-direita historicamente, 24 anos no mesmo partido, é um partido tradicional de centro-direita no Estado e tem essa lógica da cidade para o cidadão, da Porto Alegre para o porto-alegrense, da modernização da máquina, da diminuição da burocracia, de maior liberdade, de facilitar e ajudar o empreendedor, de não ter preconceito com a iniciativa privada. Isso tudo me coloca num campo muito claro, mas sempre com diálogo e com respeito a todos. Eu acho que isso responde muito à tua pergunta. A lógica é nesse sentido, em toda a corporação. Claro que quando a gente fala em poder público tem estabilidade, tem outras questões, mas em toda a corporação tu vai ter um percentual que é aquele que puxa na linha de frente, que é motivado, que vai fazer, independentemente de quem for o gestor, ele está lá. Ó. A minha missão é essa, eu vou cumprir e vou trabalhar. Em todo o setor tem um pequeno grupo que vai sendo contra, que vai boicotar, que vai atrapalhar, que não sou eu, então eu não vou querer ajudar. Isso vai ter. E a imensa maioria vai na onda. A imensa maioria vai no clima. A imensa maioria vai. Porra, esse cara é sério. Esse cara está querendo trabalhar. Esse cara está querendo fazer. Esse cara não está querendo me sacanear. Esse cara está querendo construir, mesmo que não seja a minha visão de mundo, mesmo que daqui a pouco não seja o melhor para o meu umbigo. Mas ele está querendo fazer as coisas com respeito, com diálogo e com construção. É assim que eu acredito. O servidor público, ele precisa entender seu sentimento de servir ao público e não de servir a si mesmo. E eu não tenho dúvida que a imensa maioria, quando chamado e compreendendo, vai ter esta vocação. Vai entender a sua vocação e a sua missão. Porque nós temos hoje em Porto Alegre, que é uma dificuldade, cerca de 30 mil servidores. Hoje nós temos mais inativos do que ativos. E isso é um problema. A gente precisa trabalhar, envolver, mas igual a gente tem cerca de 15 mil ativos. Nós precisamos envolver esses servidores para que eles estejam ao lado do cidadão e não daqui a pouco contra um gestor e com isso prejudicando a gestão e o cidadão. Então, como é que tu desburocratiza? Primeiro, colocando bem claro a missão desde o início. Capital Nacional da Liberdade Econômica é desburocratizar. A lei regulamentada já diz, eu não preciso de alvará para atividade de baixo risco. A gente está falando em quase 30% das atividades, a gente está falando em quase 50% dos empregos. Então, tem um potencial muito grande de, na largada, trabalhar disso. Isso é um norte. Segundo, envolvendo as pessoas. Não pode ser simplesmente brigando. Também não pode ser fazendo concessões onde não se pode fazer concessões. Mas ter diálogo. Ter realmente mostrar, olha, o norte é esse. Esse é o caminho e eu preciso que tu me ajude. Eu preciso que tu compreenda que nós estamos aqui como uma missão a serviço do cidadão. Porto Alegre não pode estar voltada para si. Ela tem que voltar para fora. Como é que eu controlo isso? Terminando com nichos e guetos que nós temos em cada área, como se cada secretaria fosse uma própria prefeitura. Às vezes, como se cada diretoria ou setor fosse uma prefeitura própria, que se em si mesma, que vive para dentro dela, que não olha para fora e não sabe que faz parte de um processo. E que o processo não é da máquina pública. O processo é para a cidade de Porto Alegre. Como é que tu rompe isso? Com transparência. Muita transparência. Deixando bem claro, com fluxos, com processos, com passo a passo. Eu preciso expor, até para constranger. Olha, esse prazo máximo de licenciamento é 10 dias. De que maneira? Tem que passar por esse setor e esse setor. Bota no mapa. Está demorando demais aqui. Por quê? Com transparência, com tecnologia da inovação, tu consegue controlar o processo, tu consegue controlar o fluxo e tu consegue constranger quem não está trabalhando ou quem não está entendendo qual é a sua missão. O que eu não posso fazer, e acho que foi um erro em 2016, embora, de novo, eu estou vice-prefeito, o que foi um erro a partir de 2016 foi colocar o servidor como o inimigo.
e isso em algumas frases foram faladas. Não é dizer que Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes e a cidade é para eles, mas ela é construída também com servidores públicos. Claro que o controle das despesas é fundamental e avançamos. Claro que a questão previdenciária é um problema para Porto Alegre. Só para você ter uma ideia, o orçamento de Porto Alegre, ele no papel vai a 8 bilhões e meio quase, mas realizado mesmo, ele nunca chega a 7 bilhões. Então é 6 bi e tanto. O próximo mandato vai ter em déficit previdenciário, em média, 1,5 bilhão por ano. São 6 bilhões, 5 bilhões e 950 milhões de reais de déficit previdenciário do regime de partição simples do município de Porto Alegre para o próximo mandato. É quase um orçamento inteiro comprometido com déficit previdenciário. Mas dá para fazer. Com jeito dá para fazer. E nós temos 2 regimes, de partição simples deficitário e um capitalizado que é superavitário, tem um regime de capitalização. Tu tem como fazer a migração de servidores de um regime para outro sem comprometer o fundo capitalizado e reduzindo o déficit do fundo de participação simples. Agora, tu só vai fazer isso sentando com os servidores, dizendo, olha, isso aqui é para vocês, senão vocês também não vão receber. Isso aqui é para a cidade de Porto Alegre, nós precisamos trabalhar e avançar para o cidadão de Porto Alegre. Eu acredito nisso. Eu acredito que a maioria das pessoas se sentirem boa intenção, boa vontade, honestidade, propósito e entenderem a missão e o caminho, vão estar ao lado. Talvez com um pouco mais de resistência no início, mas depois vão sentir e vão saber que o sentimento de missão que cumprem, o servir ao público, o ajudar Porto Alegre e o porto-alegrense vai trazer resultado para elas, para a família delas, para os amigos delas, para a cidade delas, para a qualidade de vida. Todos nós vivemos em Porto Alegre, nós queremos uma cidade melhor para se viver. Quando nós percebemos que desburocratizando, dando liberdade, gerando oportunidade, transformando Porto Alegre na capital nacional da liberdade econômica, isso gera emprego, emprega o meu parente, emprega o meu amigo, emprega o meu vizinho, permite que diminua a sensação de insegurança, porque gera oportunidade, porque traz espaços públicos revitalizados para aproveitar a cidade. Eu não tenho dúvida que a gente consegue todos caminhar no mesmo sentido. E eu acredito nisso, e é por isso que eu sou candidato. Eu acho que nós temos o melhor projeto, e que bom que tu leu o projeto, eu gosto disso, é importante a gente realmente ler o projeto, entender isso, o melhor projeto, mas especialmente o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. E o perfil necessário é, sim, de uma mudança, de uma renovação com segurança, de quem conhece a máquina, de quem conhece o servidor, de quem conhece Porto Alegre e que tem no diálogo uma ferramenta para construir as alternativas e as respostas para a crise que nós enfrentamos. Acho que assim dá para fazer, mais e muito mais rápido. Krug, eu posso ir emendando aqui uma... Não, eu tenho uma pergunta ainda. Eu tenho uma pergunta aqui que é polêmica. Eu tenho uma pergunta aqui bastante polêmica aqui, que a gente também não pode estourar o tempo, né? Mas a primeira é a seguinte, candidato Paim. Prosempa, privatiza ou não? Segundo, se não privatiza, temos uma Prosempa trabalhando mais com o setor privado, em parceria, para poder trazer inovação? Eu não consigo ver, assim, no destino privatização da Prosempa um interesse maior. Eu vejo que, primeiro, a Prosempa tem que ser enxuta, tem que diminuir muito, e ela não pode existir para ela mesma. Então, ela realmente poderia ser ali um cérebro, algum aconselhamento do poder público. Mas a execução do serviço, a prestação do serviço, a iniciativa privada faz melhor e mais barato. Eu não tenho a menor dúvida que tem que ter essa parceria com a iniciativa privada. O grande valor que a Prosempa tem é a sua rede de fibra. Ali é o grande patrimônio da Prosempa. E a gente pode trabalhar, e é realmente um estudo, tanto de disponibilizá-la à iniciativa privada, de alguma maneira, a vender esse ativo, isso tem um potencial econômico muito grande, ou, ao mesmo tempo, utilizá-la para fomentar a tecnologia da informação, as startups, a iniciativa privada, mesmo com uma rede de fibra municipal. Eu não acredito na Prosempa como ela é hoje. Não acredito. Acho que ela é muito cara e ineficiente para o que nós queremos. Agora,
tem ali talentos que podem servir em aconselhamento, em cérebro, mas com a execução, as atividades sendo desenvolvidas pela iniciativa privada. Eu confesso que eu acho que se for privatizar a Prosempa, com tudo que a gente tem, em seletistas, em tudo mais, em custo operacional, não sei se teria interesse, sabe? Não sei se esse caminho renderia bons frutos. Eu sei que como está errado. A gente tem que ver de que maneira caminhar. Pode ser com a rede de fibra ótica? Pode. Pode ser tornando ela mais enxuta, com um plano de demissão voluntária, para que a gente possa realmente diminuí-la e tê-la apenas como um cérebro ou aconselhamento do poder público? Também pode. Acho que tem muito caminho para construir e eu quero ouvir muito o setor, muito vocês que conhecem, para ver os melhores caminhos para isso. Não tenho preconceito nenhum com privatização. Deixo isso bem claro. Não tenho preconceito nenhum. Acho que o poder público é muito grande, muito paquidérmico. Acho que a gente precisa trabalhar em desestatização e é um dos motivos que eu sou candidato também. Porque nós prometemos diminuir o tamanho do poder público e não fizemos isso. Não houve uma privatização, aliás, a Carris até aumentou a sua participação nas linhas, com mais ônibus, com mais financiamentos, nós temos mais de 2.000 imóveis, não nos desfizemos de nenhum imóvel, e tem muitos imóveis ali com potencial econômico bárbaro, que tu pode permutar por área construída, por investimento, por melhor qualidade de vida, por melhor investimento para o cidadão de Porto Alegre. Eu diria que Marquesan acabou sendo quase um novo Olívio Dutra, que não vendeu um parafuso e quase estatizou o transporte coletivo ao aumentar a participação da Carris nas linhas de transporte coletivo. Acho que a gente precisa diminuir isso, não tenho preconceito com a privatização, pretendo avançar muito com concessão de parques e praças, pretendo avançar muito com o PPP, agora já tem a iluminação, embora num quarto ano, nos últimos meses, trocando as primeiras lâmpadas, mas precisamos ter isso para o esgoto, a concessão, a PPP do esgoto. Porto Alegre tem 43% de esgoto não tratado, e isso não é digno com a cidade de Porto Alegre, precisamos avançar muito. Só para você ter uma ideia, em Alagoas, a concessão de água, Alagoas com 1.400.000 pessoas, a Grande Alagoas, fez uma concessão de água e esgoto que teve de outorga 4 bilhões de reais. Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Provavelmente tem um potencial ainda maior do que esse. Imagina esse valor em investimento na cidade de Porto Alegre, o potencial transformador que teria. De novo, quase um orçamento inteiro. Rafa, quer continuar? Eu tenho mais uma aqui ainda. Mas pode ir. Depois eu pergunto a última aqui que... Não, então, eu acho que assim, a gente percebe que a tecnologia pode ser um grande meio para colaborar, né, em todos esses fatores de produtividade, de efetividade, de eficácia da máquina pública. E sim, a privatização da Prosempa é um assunto delicado, porque a Prosempa ela tem outras finalidades além de o simplório fornecimento de TI para a gestão pública, né? A Porto Alegre é grande demais, mesmo que nós tenhamos todos os sistemas da Prefeitura de Porto Alegre terceirizados, alguém vai precisar coordenar e controlar isso. Enquanto CEPRORGS, nós buscamos muita aproximação com a Prosempa e não foi muito fácil, foi bem difícil. Inclusive, uma das coisas que em determinado momento em nossas reuniões nós chegamos a conversar seria a necessidade de uma estrutura voltada para a TI externa, um secretário de tecnologia e abertura e transparência, alguém que trabalhasse principalmente na abertura dos dados da cidade para que nós, empresários, pudéssemos explorar isso. Não é ficar bisbilhotando, mas se eu tenho as linhas de ônibus abertas com API aberto, quanta coisa eu posso desenvolver em cima disso? Se eu sei onde passa a fibra ótica da cidade, e são 1.500 quilômetros de fibra ótica, por exemplo, e eu poder explorar isso comercialmente, porque é isso, como é que eu faço empreendedorismo sem ter abertura do governo para isso? E a Prosempa, se eu não estou enganado, ela possui 160 sistemas, softwares, embaixo do seu guarda-chuva, e nós, empresários, não temos acesso aos dados, às informações, respeitando a LGPD, respeitando privacidade de dados, mas são coisas comuns que a simples boa vontade em abrir isso para o empresariado atrai. Para a gente fazer uma propaganda tecnológica num ônibus, cara, tem que abrir um processo gigantesco para conseguir fazer uma licitação ou um chamamento público.
Então, essas coisas, Paim, elas são importantes, sim, no sentido de a gente ter uma Porto Alegre revolucionária, no sentido de disruptiva, de melhora da tecnologia, do uso da tecnologia. A máquina pública tem 15 mil servidores, e será que se tu colocar tecnologia, tu não consegue fazer com 7 mil? Eu não estou indo aqui contra o funcionalismo público, que presta um serviço muito eficiente e muito focado no cidadão. Existem funcionários públicos excelentes em Porto Alegre, mas a gente quer ver a tecnologia sendo usada para atender o cidadão. Eu não quero mais ir no balcão da prefeitura e pedir para fazer meu alvará andar. Cadê o aplicativo da cidade? Ah, vou ter que esperar a Procem para desenvolver. Não vai nascer nunca, desculpa. Mas... E vamos um pouquinho mais longe aí, candidato, só complementando a questão do Rafael Sebem. No Vale do Silício, muitas das startups e muitas das empresas que fizeram disrupção foi porque realmente teve um trabalho entre as próprias startups e o poder público oferecendo os dados para que tu pudesse melhorar a vida das cidades, né? Então, isso é muito importante. A gente não vê nenhum tipo de ação da Procempa com relação a isso, nem da prefeitura com relação a isso. E nós temos um ambiente de empresas de tecnologia em Porto Alegre, para não falar também no próprio Rio Grande do Sul, extremamente bom, que pode estar gerando bastante inovação para a cidade, com melhoria como um todo, né? Então, só complementando a questão da pergunta do Rafael. Primeiro, deixa eu dar uma pergunta do Rafael, quando ele falou, eu não quero ir para o balcão ali pegar meu alvará. Atividade de baixo risco, tu não precisa de alvará. Não precisa de alvará. Esse já é um erro do poder público. Não precisa de alvará. Vai ter que ter uma inscrição, claro, estadual, municipal, mas tu não precisa alvará, não precisa pagar taxa, não precisa ir no balcão. Isso a lei da liberdade econômica já traz. E eu não estou indo no Vale do Silício. Esteio, aqui do lado faz isso. Porto Alegre não faz. Porto Alegre parece que tem a necessidade de ter papel, ter controle, poder dizer eu mando, eu domino, eu tenho os dados e eu permito ou não permito. E isso é um absurdo do poder público. Isso é um erro do poder público. A gente viu muito claramente na pandemia, em que por decreto se mudava a vida do cidadão, muitas vezes sob aplausos da imprensa. E a gente vê um poder público que já tem uma vocação a querer, com seus tentáculos, tomar conta de tudo, ser aplaudido por isso, em detrimento da liberdade do sujeito. Então, a gente precisa desburocratizar, eu concordo, Rafael, a gente precisa quebrar essa cultura e não tenho a menor dúvida que nós precisamos ter dados abertos. Não tenho a menor dúvida que nós precisamos ter transparência. Uma administração vai funcionar melhor se ela for melhor controlada. Claro que o gestor não gosta de ser controlado, o gestor gosta de ser o único que domina a informação, que pode dizer, que pode desmentir, que pode transformar mentira em verdade e verdade em mentira. Porque ele faz ou não faz algo acontecer de acordo com o que as pessoas falam. Porque eu não sei se tem ou se não tem, porque eu não tenho transparência. Então, Porto Alegre precisa ter transparência, Porto Alegre precisa ter dados abertos. Se tu tem transparência, dados abertos e permite um controle social, tu permite também que pessoas como vocês, que entendem do assunto, possam trabalhar com as informações e criar soluções. Solução para a mobilidade, solução para a saúde, solução para a educação, solução para a cidade de Porto Alegre. E isso é para o cidadão de Porto Alegre. Então, eu concordo. Acho que a gente tem que ter dados abertos, a gente precisa ter transparência, a gente precisa desburocratizar, a gente precisa terminar com nichos e feudos. E a Procempa precisa entender que ela não existe para ela, que ela existe para a cidade de Porto Alegre. E se ela não se der conta disso, bom, talvez ela não tenha razão de existir. Mas a verdade é que a gente pode aproveitá-la na sua potencialidade, como um cérebro que ajuda o poder público, numa rede de fibra ótica, que pode estar a serviço das startups, para a gente desenvolver a inovação e a tecnologia em Porto Alegre, e que ela pode ser potencializada a favor do servidor, ou a gente pode ter que buscar um outro caminho, mas jamais dificultar a vida de quem quer empreender, de quem quer trazer soluções para Porto Alegre. É nisso que eu acredito. Rafa, mais uma, eu tenho a última aqui, a gente já está estourando aqui o nosso... Eu sabe que se tu me deixar, eu vou conversando tá, aqui. Então eu vou pegar aqui faz a tua aí. Vou pegar aqui de um empresário aqui que mandou para mim, é o seguinte, candidato Paim. Quanto à regulamentação da lei de inovação em Porto Alegre, né, que é a questão do FITPOA, Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre, que foi aprovado recentemente, tem aqui um trabalho do CEPROG junto aí para poder fazer essa questão desse fundo municipal junto com a prefeitura. Qual é o seu posicionamento, candidato? É um assunto que não é muito simples. Primeiro, quando tu fala no conselho do fundo, em quem define para onde vai o recurso. Sim.
e eu senti ali muito o poder público determinando tudo. E isso me preocupa, porque o poder público também não está aqui para fazer favor para A ou para B ou para C, e sim para ter realmente soluções que ajudem a cidade de Porto Alegre. Eu acredito muito mais em poder público conseguir trabalhar na facilitação, no microcrédito, na ajuda de crédito para o setor, que ele consiga realmente acessar o crédito para se desenvolver. Porque competência e expertise vocês vão ter. Muitas vezes tem dificuldade de conseguir se financiar. Eu acredito muito na abertura do crédito, em potencializar, em facilitar o acesso ao crédito. Não sou contra ter um fundo de inovação e tecnologia. A gente só tem que tomar muito cuidado para que ele se presta. Ele tem que se prestar para a cidade de Porto Alegre. Ele não pode se prestar para um amigo do rei, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas investir em tecnologia, investir em inovação, em facilitar o acesso ao crédito, em permitir que as cabeças que dominam, entendem o assunto, tenham a oportunidade de empreender, de gerar emprego, de gerar renda, de crescer, nisso eu sou plenamente favorável. Perfeito. Rafa, teu último aí, a gente tem mais 7 minutinhos. Então vamos lá, Paim, eu acho que seguindo aqui na linha, eu vou fazendo alguns comentários, né? Quando a gente olha os princípios do governo federal hoje, de um Brasil mais simples e mais cidadão, que não é o princípio do Bolsonaro, esse é um princípio de governança que vem sendo estabelecido, ele tem 6 pilares, né? Transparente e aberto, integrado, inteligente, confiável, eficiente, com foco no cidadão. Eu acho que isso foi o que tu falaste muito aí, e a Procempa, ela é um meio para isso. Então, eu gostaria muito mais do que fazer algum questionamento, é trazer algumas observações, é de que a Procempa, assim, ela esteja trabalhando com essas finalidades. Que, se possível, nós tenhamos uma intercomunicação do meio empresarial, que ele é organizado institucionalmente por entidades como o CEPRORG. Nós temos diversas entidades na cidade de Porto Alegre que podem fazer essa interlocução, mas realmente assim, a demanda que a gente traz é de transformar a Procempa em uma entidade amiga do empresariado como forma de fomentar o empreendedorismo, a livre iniciativa. Acho que o governo ele é necessário dentro das questões sociais, principalmente, mas de resto, ele tem que deixar que o empresariado trabalhe, que o empresariado funcione. A gente compara muito Porto Alegre a Florianópolis, muitas vezes, porque Florianópolis agora é a cidade do momento. A minha empresa tem uma unidade lá em Florianópolis e a gente sofre tanto quanto. O PIB da TIC de Porto Alegre ele é muito maior do que o PIB da TIC de Florianópolis. Só que Florianópolis vem crescendo de uma forma mais exponencial e daqui a pouco vai ultrapassar Porto Alegre porque Porto Alegre ficou para trás. Então, muito mais assim do que um questionamento, é uma demanda mais generalista de plano de governo, de que a TIC seja lembrada como uma atividade transversal, impactante em todas as atividades da cidade, que nós tenhamos um ambiente propício para isso, de que a Procempa e o município trabalhem para a finalidade. Gostei de escutar, a Procempa tem que trabalhar para a cidade, não é para ela. E o corporativismo da Procempa não permite isso. Porque os sistemas, os processos dentro da Procempa não são integrados entre si. O sistema de saúde, a gente está falando, o senhor falasse aí do CAPS. O CAPS provavelmente não está integrado com os hospitais da rede municipal, ou com o plantão médico, ou com o prontuário eletrônico, respeitando, volto de novo, abrir dados não é quebrar qualquer desrespeito LGPD ou um dado pessoal, mas a gente tem que abrir essas informações para que a cidade possa andar. E isso é algo que, se nós não tivermos uma única cabeça pensante determinando a diretriz, a estratégia da TI dentro do município de Porto Alegre, nós não vamos seguir. Nós não vamos conseguir vencer a burocracia se não tivermos uma diretriz. E daqui a pouco um secretário ou uma pasta, uma diretoria para isso possa ajudar muito, né? Uma diretoria de desburocratização e tecnologia, alguma coisa assim. Estou de olho no tempo aqui, Krug, não quero passar muito. Não, perfeito.
Não sei se o candidato quer complementar alguma coisa, a gente tem mais 3 minutinhos aí, candidato. Mas, e já falando para o senhor aí que, na sequência, vamos estar enviando depois o memorando do CEPRORIX de melhorias que a gente acredita que pode ser interessante para a cidade como um todo, para poder contribuir aí com o seu plano de governo. Perfeito. Eu acho que na fala ali do Rafael, ele entrou, quando fala nas diretrizes do governo federal, entra numa expressão que para mim é muito importante: foco no cidadão. Quando a gente fala em educação, foco no aluno. A gente tem uma educação muito voltada para o professor ou para a máquina pública, mas ela não se preocupa com o aluno. E é o aluno que tem um resultado muito ruim no IDEB, em que nos anos finais de Porto Alegre tivemos uma nota 3,7. 3,7. Muito inferior à média. Qual a oportunidade de vida que esse aluno vai ter se ele não tem as competências, habilidades e atitudes mínimas necessárias para poder escolher e ter um caminho? Quando a gente fala em saúde, é nisso. Foco no paciente. Não é foco na secretaria, ou na prefeitura, ou no sindicato, ou na corporação. Foco no paciente. É atender melhor, prestar melhor serviço, ter mais acesso, ter um acesso de melhor qualidade, ter uma melhor gestão desse acesso e um financiamento menos custoso desse acesso. Quando a gente fala em tecnologia, da mesma maneira, tecnologia como algo absolutamente interdisciplinar, que permeia todos os setores da administração a serviço de uma maior eficiência, a serviço da transparência, a serviço do controle social, a serviço da sociedade. E eu acredito exatamente nisso, e é nisso que eu me coloco como candidato a prefeito, que a gente possa devolver Porto Alegre para o porto-alegrense, parar de ter um governo de gabinete ou fechado em copas, que a gente possa realmente poder entender que o governo tem que estar aberto, física e virtualmente, ao cidadão. E mais do que isso, o governo tem que estar junto ao cidadão nas comunidades, física e virtualmente. E nisso eu vejo o CEPRORGS, eu vejo a tecnologia da inovação, eu vejo as novas tecnologias, eu vejo esse meio todo como algo potencializador, indutor, gerador de desenvolvimento, facilitador, que torne mais barata a prestação de serviço, que torne mais efetiva, que alcance mais pessoas, que melhore a vida do cidadão. E é nesse sentido que eu me candidato a prefeito de Porto Alegre. Queria muito pedir ajuda, apoio, não vou deixar de pedir aqui o voto de cada um. A proposta é exatamente nesse sentido. Vamos desburocratizar Porto Alegre. Vamos ter uma cidade mais livre, mais liberdade econômica, Porto Alegre do porto-alegrense, a cidade para o cidadão, vamos devolver os espaços públicos. Vamos realmente ter uma máquina pública que seja uma prestadora de serviços eficiente e, de preferência, a finalidade, a prestação de serviço final, via de regra pela iniciativa privada, que presta melhor, mais barato e de maneira eficiente. Poder público mais como um fiscalizador dos serviços, como um controlador, como algo que vai realmente controlar para que não tenhamos problemas, mas que entenda que a finalidade ela é melhor executada pela iniciativa privada como regra. E o poder público tem que entender qual é a sua vocação, qual é a sua função e realmente poder, de alguma maneira, regulando um mercado ou um sistema, permitir que a iniciativa privada faça seu papel, gere emprego, gere renda, desburocratizando Porto Alegre e tornando uma cidade que supere essa crise social, essa crise econômica e essa crise política. E é por isso a minha campanha ela tem esse mote muito claro, muito cru, muito direto. Deu de crise em Porto Alegre. Deu de crise em Porto Alegre. Se o presente nos decepciona, se o passado não nos dá nenhuma saudade, vamos andar para frente, sem deixar ninguém para trás, superando todas essas crises que estamos enfrentando. E é para isso que eu me proponho nessa campanha. Deu de crise em Porto Alegre, deu de crise na tecnologia da informação, deu de crise nessa burocracia, deu de burocracia em Porto Alegre. Perfeito, candidato. Muito obrigado. Queria agradecer ao senhor aí em nome do CEPRORGS, da nossa diretoria, a sua disponibilidade de estar conversando conosco hoje. Muito obrigado por estar esclarecendo nossas dúvidas. Entramos em pautas bastante polêmicas, mas aqui no CEPRORGS a gente
é assim, a gente gosta de ir direto ao ponto. Queria agradecer mais uma vez, né, em nome da nossa entidade, em nome da nossa diretoria, e muito obrigado pela participação conosco hoje aqui. Muito obrigado. E obrigado a presença de todos também. Agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Um abraço, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço.